Então conte pra gente, qual é a principal causa da insônia? Bom dia, né, para você, para quem está nos acompanhando aqui no Manhã Cidade. Estamos de volta, agora trazendo informações, né, sobre saúde. Você até citou aí uma pesquisa que saiu recentemente, né, que demonstrou que 1 em cada 3 brasileiros tem sintomas de insônia. É por isso que a gente veio conversar aqui com o Dr. Bruno Rangel. Ele é neurocirurgião e vai conversar um pouquinho com a gente, né, sobre essa situação. Dr. Bruno, bom dia, né, bem-vindo à Rádio Cidade. Queria que o senhor começasse explicando para a gente, né, o que se caracteriza como insônia. Bom dia, Juliana. Bom dia, Laís. Bom dia a todos os ouvintes. Veja, a insônia denota um quadro de sinais e sintomas da qual a pessoa ela vai ter uma insuficiência no seu sono. Ela vai ter uma perda de sono. Como assim? Ela vai ter uma dificuldade para dormir, né? Ela vai ter uma dificuldade para manter aquele sono durante a noite, ou ela pode ter até mesmo um despertar precoce antes do previsto. Então é isso que a gente caracteriza como insônia, quando aquela quantidade e qualidade de sono que ela tem não é preservada. Algumas pessoas citam, né, assim, e dizem que tem insônia, mas não é de fato diagnosticado, né? As pessoas têm aquele problema ali para dormir, problemas para ter, né, a noite de sono completamente, mas isso não é diagnosticado. É importante diagnosticar a insônia. Isso é muito importante, né? A gente considera que a insônia ela tem um impacto público na população, ou seja, ela tem uma importância grande. Muitas vezes, é como a gente fala, a pessoa apenas tem os sinais e sintomas, a insônia não se caracteriza ainda como doença, né? Até os 3 primeiros meses de sintoma, né, a pessoa ela vai ter algumas dificuldades para dormir, mas isso não a leva a procurar o serviço de saúde, mas após esses 3 meses, esses sinais e sintomas podem virar doença, ou seja, a pessoa está com um estado de ansiedade, está com algum estresse, uma preocupação, está com alteração no trabalho que acaba gerando essa dificuldade de dormir. Às vezes ela reequilibra isso, mesmo assim a dificuldade de dormir permanece. Então sim, é importante que as pessoas tenham consciência de que a insônia ela tem uma relevância pública e que procurem ajuda médica. Tem uma faixa etária, né? Tem um público que possa ser mais atingido pela insônia ou isso de fato não acontece? Não, isso de fato não acontece. Claro que é mais comum na faixa etária dos adultos, né? Acima dos 20, 30, 40 anos, mas isso pode acometer qualquer idade, em qualquer situação. Mas é mais comum na faixa dos adultos. E tem como prevenir, né? Casos de insônia, é possível isso? Sim, é possível prevenir sim. Principalmente a pessoa tem que estar atenta aos seus sintomas que está acontecendo. E isso é uma coisa que a gente chama de hábito de higiene do sono. Então, ou seja, a pessoa ela vai dormir, ela muitas vezes leva o celular para a cama e fica com a tela, né, com excesso de iluminação na vista, na visão. Isso faz com que dificulte, por exemplo, a pegar no sono. Iluminação do quarto, deixar a luz do quarto acesa, a TV acesa, isso faz com que a pessoa tenha dificuldade para pegar no sono. Então, quando você faz a higiene do sono, quando você mantém uma rotina, horário de dormir, né, forma de dormir, soltar o celular, desligar a TV, desligar a luz do quarto, e manter isso tanto para dormir quanto horário também de acordar, isso faz com que ela diminua a chance de insônia. Doutor Bruno, e como é que funciona a questão do tratamento, né? A insônia ali foi diagnosticada no paciente, como é que esse paciente vai ser tratado? Tá. Uma vez a insônia diagnosticada, o ideal, né, o que é preconizado seria que aquela pessoa fizesse uma terapia cognitivo-comportamental para insônia, é o tratamento padrão ouro no mundo. Ou seja, ela vai sentar com um psicólogo e o psicólogo ele vai lhe dar alguns mecanismos, né, de ação para fazer isso. Mas nem sempre isso é possível, ou porque você não tem um profissional, ou porque essa terapia ela não é suficiente. E aí a gente pode sim lançar mão de algumas medicações. Não é porque a pessoa tem insônia, muitas vezes, que ela não vai poder lançar mão de um remédio. Mas esse remédio tem que ser prescrito e acompanhado por um médico. Às vezes o médico prescreve uma medicação para o paciente ajudar a dormir, só que simplesmente o paciente ele abandona o tratamento e fica por conta própria. Isso também não é legal. Doutor Bruno, e a gente sabe o quanto o sono é importante para a rotina, né, da pessoa, para a pessoa se sentir bem durante o dia, para a saúde. Por isso que é importante a boa noite de sono, é importante as horas de sono ali. Por isso que é importante procurar um profissional, caso, né, seja ali a pessoa acredite que esteja com caso de insônia. Com certeza. Nós somos, querendo ou não, nós somos seres humanos, mas nós somos animais. Então, como tal, a gente precisa ter essa noite de sono para produzir melatonina e produzir substâncias que vão fazer com que o corpo seja reparado daquela atividade do dia. Então o sono ele faz parte sim ainda do ser humano. Gostaria muito que a gente precisasse não dormir, né? A gente pudesse ficar 24 horas acordado, mas a gente precisa desse tempo para poder justamente recuperar o corpo, produzir as substâncias,
Se a gente não dorme direito, a gente produz uma substância chamada cortisol, e aí essa substância ela pode ser prejudicial para a gente. Então, você pode ter dor de cabeça, você pode ter irritabilidade, perda de cognição, ou seja, você não vai conseguir ter memória direito, fazer um raciocínio, fazer uma conta direito. Isso tudo causa prejuízo, tanto de curto quanto de médio e longo prazo. Então, sim, é importante que você tenha uma boa noite de sono. E queria também que o senhor aproveitasse, né, para reforçar, né, os cuidados que a gente precisa ter antes de dormir. O senhor já reforçou, né, a questão de cuidar desse processo antes do sono. Eu queria que o senhor reforçasse isso também e falasse um pouquinho da importância sobre isso, né, de a gente começar a preparar ali a mente, né, o cérebro para dormir. Antigamente a gente não tinha o advento do celular, muitas vezes não tinha nem o advento da TV. Então a diferença entre dia e noite era bem plausível, né? Você sabia o que era dia e quando chegava a noite, chegava. Como a gente hoje tem muita tecnologia e muita iluminação dentro de casa, então o nome disso é higiene do sono, né? O hábito de higiene do sono ele é fundamental hoje do ser humano. Então, procurar dormir sempre próximo da mesma hora, procurar tirar o celular da mão, desligar a TV e desligar a luz do quarto, né? 1 hora antes, né, da hora prevista de dormir, ou seja, você pode deitar um pouquinho antes, mas retira tudo isso. Se por algum motivo você ainda não pegar no sono, você pode levantar, fazer uma pequena leitura numa luz mais baixa, para depois tentar voltar a dormir novamente e tentar sempre acordar também na mesma hora. É interessante que no outro dia você não dê cochilos, né? Ou seja, você dormiu tarde, dormiu pouco, se você tirar um cochilo durante o dia, você pode prejudicar o seu sono novamente à noite. Então, o ideal é que você não tire esses cochilos. Ou seja, quanto mais você seguir o hábito de higiene do sono, melhor você retornar à sua normalidade. Perfeito, muito obrigada, né, pelas informações. Nós conversamos aqui com o Dr. Bruno Rangel, ele é neurocirurgião, trouxe informações para a gente aí sobre os cuidados com o sono, né, a importância aí, já que muitas pessoas costumam reclamar, né, sobre insônia, sobre não dormir direito. É importante, né, como o Dr. Bruno disse aqui para a gente, que procure um profissional, né, essa insônia precisa ser diagnosticada para que o tratamento seja feito. E é importante também que a pessoa faça esse tratamento, que a pessoa melhore a qualidade do sono, até para a qualidade de vida, né, para a saúde. É importante que tudo isso seja feito e a gente reforça aqui hoje no Manhã Cidade. Laís. Obrigado, Ju. Obrigado mesmo. Importante a gente falar disso. E agora é